Muito boa tarde, Nova Prata e região, no ar, ao vivo, nesse dia 7 de outubro de 2020, o Expresso Meio-Dia. As atualizações da manhã e as principais notícias para ter boa informação na hora do seu almoço. E começamos pela temperatura. O céu amanheceu encoberto em Nova Prata e a previsão é que para a parte da tarde tenhamos pancadas esparsas de chuva. Nesse momento fazem 25 graus e o céu está parcialmente nublado aqui na Avenida Placidínia de Araújo. Iniciamos a nossa rodada de notícias e informações pelo portal G1, que traz o destaque principal. Foi anunciado o Prêmio Nobel de Química 2020 e as premiadas são duas mulheres, a francesa Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, pelo desenvolvimento do CRISPR, um método de edição do genoma humano utilizado para mapear questões genéticas. E é a primeira vez na história que duas mulheres ao mesmo tempo ganham o Prêmio Nobel de Química. Foi anunciado nesta manhã, horário diferente aí, porque é na Suécia, né? A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou nessa manhã. É a primeira vez que duas mulheres são premiadas e nas declarações o recado é que elas gostariam de dizer que as mulheres que querem ter sucesso na ciência devem sim buscar este caminho. Então, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, uma que é diretora do Instituto Max Planck de Biologia da Universidade de Berlim e a outra trabalha na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. Seguindo as informações que nós temos nessa manhã atualizadas, ficou constatado com fontes do portal Reuters e também replicado pelo site do G1 que setembro foi o mês mais quente da história registrada até hoje, afirma o Serviço de Mudança Climática Europeu. Os últimos 5 anos foram os mais quentes já registrados no mundo, com temperaturas acima de 1 grau Celsius da média, aliás, acima das eras pré-industriais. E o mês de setembro acabou acumulando um recorde nesses patamares, sendo de fato muito quente, o que aponta a União Europeia, e a questão climática entra em voga de forma bastante decisiva nesse ano. E agora nós damos um pulo aí pelo giro internacional por um fato curioso, noticiado também pelo portal G1. Um homem é acusado de depredar a estrela de Donald Trump na calçada da fama. O detalhe, ele fez isso pela segunda vez e acabou sendo preso novamente. O nome dele é James Otis. Ele estava vestido aí de personagem da Marvel, o Hulk, e destruiu a estrela de Donald Trump na calçada da fama, no bairro de Hollywood. Ele já havia feito isso em 2016 e foi condenado em 2017 e agora repetiu o ato. O acusado tem 56 anos, botou uma fantasia de Hulk e quebrou a estrela do Trump. Não há o que não haja nas notícias e o Expresso do Meio-Dia traz essas curiosidades do mundo afora para você. Pulando dos Estados Unidos, indo lá para o outro lado, a antiga República Socialista Soviética e hoje Rússia, que possui uma política interna bastante dificultosa. Isso porque Navalny, o principal concorrente de Vladimir Putin ao poder, diz que está melhor e que voltará à Rússia em breve. Ele, além de principal opositor, acabou sendo envenenado, uma prática que, para quem conhece a história, sabe que faz parte da política soviética envenenar seus oponentes. E foi o que aconteceu com Navalny há pouco mais de 60 dias. Ele teve que ser levado às pressas para um hospital de Berlim para receber tratamento e agora, em recuperação, afirma que logo voltará a Moscou para trabalhar na política, sendo opositor a Vladimir Putin. Tomara que não envenenem de novo. E uma curiosidade que é trazida também pelo portal CNN no dia de hoje é que a rainha do oceano, assim conhecido, né, um enorme tubarão branco de mais de 1,5 toneladas, foi capturada aí por equipes do SeaWorld e acabou recebendo um mapeamento. O nome dele é Nukumi, o maior
tubarão e os pesquisadores acabaram identificando as amostras durante essa expedição. Isso aconteceu nas águas da Nova Escócia, um estado do Canadá, e o tubarão branco pesa ao certo 1.606 quilos e tem mais de 5 metros de comprimento. Coragem para fazer uma marcação em um animal desse tamanho. E um fato inédito que não ocorre há 1.200 anos. Veja só, 2020 e suas proeminências, façanhas e peripécias. Isso porque Veneza teve que erguer suas barreiras para controlar a maré pela primeira vez em 1.200 anos. Isso porque Veneza conta com um sistema de controle de maré, porque se o mar sobe demais, a cidade acaba inundando além daquela marca registrada pelos turistas. Agora, o caso é que isso teve que ocorrer no dia de ontem. Você vê aí na foto, né, os diques de contenção que foram colocados para evitar que a maré subisse demais. E outra questão que a gente traz, que é uma notícia do mundo, mas que impacta todos os dias nos usuários das redes sociais, a gente fala do Instagram, essa fonte eterna e infinita de informação, muitas vezes útil, mas na sua maioria das vezes fútil, faz 10 anos como uma das maiores redes sociais do mundo e está de olho em quem? No TikTok, para não envelhecer e não se pegar para trás. Ela foi criada por um americano e um brasileiro. A rede social foi comprada pelo Facebook no ano de 2012 em um negócio bilionário, com cada vez mais espaços para vídeos. Quem não se inibe aí com postar sua vida no Instagram, ele já faz parte da vida de muitas pessoas e agora busca de uma vez por todas se aproximar de um outro aplicativo muito famoso, o TikTok, para não entrar naquela obsolescência, a exemplo do antigo Orkut. E passando as nossas informações agora para território tupiniquim, terras brasileiras, a República de Pindorama, assim como é conhecida lá pelas idas de 1500, o nosso Brasil. E começamos com uma notícia atual do século 21. Isso porque na noite de ontem o Conselho Nacional de Educação aprovou juntar os anos letivos de 2020 e 2021 de forma unificada, além de prorrogar a possibilidade de ensino remoto até o fim do ano que vem. O Ministério da Educação precisa aprovar o texto que inclui possibilidades de que os estados e municípios também juntem os anos letivos de 2020 e 2021 e que os estudantes do terceiro ano do ensino médio tenham aí a possibilidade de um ano letivo suplementar, ou seja, o que vem aí é que quem não teve o seu terceiro ano feito de uma maneira plena poderá ter mais uma oportunidade de fazer aquilo que é chamado quarto ano do ensino médio, o que está sendo feito e pensado no momento, visando uma melhor preparação. Quem se preocupa com essa notícia, sem dúvida nenhuma, são as universidades particulares, porque todo ano os vestibulares fazem chegar uma leva de novos alunos às instituições de ensino superior. A prorrogação de um quarto ano do ensino médio ou de um ano unificado na forma letiva pode fazer com que as universidades não tenham aí um contingente conforme o desejado para preencher as suas vagas. Isso pode gerar dificuldades na rodagem de caixa das principais instituições de ensino superior brasileira, que já está bastante complicada, diga-se de passagem. E falando um pouquinho de uma pessoa que prestou mais de 30 anos de serviço público de forma exemplar, ele, Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, que assumiu sua cadeira no ano de 1993, ontem se aposentou e passou pela penúltima sessão junto a julgamentos da segunda turma do STF, e que é quem faz, o STF é dividido, em duas turmas, e Celso de Mello faz parte da segunda. Ontem foi o último julgamento na presença dos seus colegas de forma virtual, e a sessão foi encerrada com choro e comoção dos colegas. Inclusive, Gilmar Mendes derramou lágrimas aí no plenário, se despedindo de Celso de Mello, o mais antigo juiz
da Suprema Corte Brasileira. Ele tem mais um julgamento que será o último no plenário virtual do tribunal, que deverá ocorrer ainda esta semana, já que no dia 13 está anunciada a aposentadoria definitiva e ele se afasta antes do prazo por motivos de saúde. E seguindo com informações do Brasil, agora na questão econômica, uma boa notícia para as principais companhias brasileiras, aquelas também que sustentam a maior variedade de ações no mercado nacional e que alimentam boa parte das carteiras dos acionistas. A Vale e a Petrobras ultrapassam o mercado livre como as marcas mais valiosas da América Latina. Então, as derrocadas das ações das empresas de tecnologia nas últimas 3 sessões acabou alterando o volátil ranking de empresas mais valiosas no continente latino-americano. E quem assumiu a ponta foi a companhia mineradora Vale e a petroleira Petrobras, que retornaram às primeiras colocações, posto que sempre foi ostentado por elas há bastante tempo. E o Mercado Livre permaneceu no topo por apenas um mês e perdeu seu lugar na atual onda de baixas do mercado financeiro junto ao setor tecnológico, tanto por fatores externos, porque as bolsas são acometidas da mesma forma lá fora, quanto por questões internas nossas brasileiras, tão brasileiras quanto a gente sabe que elas são. E seguindo por informações que nós também temos do estado do Rio de Janeiro, uma notícia que estampa uma realidade que remonta aí ao estamento, ou seja, aquelas categorias de pessoas ligadas ao Estado que detêm privilégios em detrimento das necessidades dos demais. O Estado do Rio paga quase R$ 1 milhão por mês em pensões a ex-deputados estaduais. Veja bem, ser deputado estadual deve exigir muito no estado do Rio de Janeiro, fato que aí 96 ex-deputados recebem pensão vitalícia ao custo de R$ 1 milhão para os cofres públicos cariocas. Bem, a notícia é nossa, a informação vem da CNN, mas o julgamento, telespectador, esse é seu. E seguimos com informações, o Banco Santos, que segue em liquidação, agora mais de 417 obras de arte do espólio já falido do Banco Santos irão a leilão. O primeiro lote arrecadou 25 milhões. Então, quem tem interesse de pagar aí por diversas obras, entre as famosas obras, nós temos aí, o Douglas vai baixar para nós, Tarsila do Amaral, Operários, o quadro clássico que estampa boa parte dos livros de literatura e história dos alunos do ensino fundamental. Então está a leilão, é uma dessas obras que irão a prêmio aí, caso alguém dê lance. E outra informação, hoje pela manhã, atualizadíssima, a Polícia Federal apreende dinheiro em espécie após deflagrar mais uma fase da Operação Lava Jato, que mira funcionários da área comercial da Petrobras. E o nome da operação foi Sem Limites 3 e investiga crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro na área comercial da petroleira brasileira. E o que eles acharam nessas investigações? Dinheiro em espécie na casa de funcionários da petroleira. Isso deve levantar sérias investigações. E seguindo também com uma informação curiosa do estado do Rio de Janeiro, ele que ganharia hoje a medalha de Estado do Mês, né? Se seria um funcionário, porque o noticiário está bastante carioca nessa quarta-feira. A polícia está investigando a origem de um dinheiro pago em premiação de campeonato de futebol amador. O Douglas vai baixar para nós aí. Olha a quantidade do prêmio que rendeu esse campeonato amador, hein? Admirável. Os jogadores exibiram maços de dinheiro nos vídeos gravados há alguns anos. Homens mostram armas e davam tiros para o alto para comemorar os gols. Deve ter sido um campeonato bastante animado esse, hein, Douglas? Muito bem, então agora a polícia está investigando. Quiçá todo campeonato de várzea tivesse aí blocos de dinheiro como premiação e tiro para o alto para comemorar. E agora fazendo um levantamento que o portal G1 faz uma leitura diária acerca dos dados vinculados pelos candidatos no site do TSE, para fazer
um gráfico e você conhecer a realidade eleitoral. E os números dos candidatos que têm vinculação com a área da saúde vai crescer nessas eleições. Mais de 19 mil técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, se registraram para participar das eleições neste ano. Em 2016, eram menos de 17 mil. Segundo especialista, o aumento também é efeito da pandemia e do destaque que a saúde pública recebeu nos últimos meses. Um outro fato curioso que é levantado também por essa pesquisa feita pelo site G1, 100 votos em 2016, quase 1.000 mulheres voltam a se candidatar nestas eleições. Há 4 anos, quase 15 mil candidatas a vereadora não receberam nem sequer o próprio voto. E agora, 975 delas voltam para disputar a eleição. Especialistas apontam que não ter voto é indício de candidatura laranja. Isso porque os partidos têm que manter uma cota mínima para candidatas do sexo feminino. E aí, muitas vezes, tem gente que vai concorrer, nesse caso, mulheres, somente para cumprir tabela dos partidos e resolver a situação aí junto à Justiça Eleitoral. Fato é que pelo menos o seu voto deve ser computado, né? Uma questão de respeito, né, Douglas? Muito bem, seguindo com informações também das eleições, o perfil médio dos candidatos foi feito um traço também para saber. Das eleições é que seja homem, negro, casado e com ensino médio. Segundo os dados do TSE, há mais de 548 mil candidatos registrados para disputar as eleições. A grande diferença em relação ao perfil do pleito de 2016 é o quesito de raça, já que a branca era mais comum há 4 anos. Enfim, dados estatísticos. E uma questão que não é estatística, mas levanta questionamentos, e vem do estado do Amazonas. Um jacaré, isso mesmo, um jacaré foi encontrado morto em meio ao lixo com marcas de agressão na cidade de Manaus. A foto tá aí que não vai deixar mentir. Moradores suspeitam que o animal tenha sido morto a pauladas, pois estava com marcas de agressão na cabeça. A polícia disse que não vai retirar a carcaça do local, mas aconteceu numa rua de Salvador. Jacaré morto a pauladas. Situação curiosa, no mínimo. E outra informação que a gente traz podia ser na página do esporte, que logo mais o Expresso Meio-Dia vai trazer, mas está na página das ocorrências. Um ciclista bicampeão brasileiro foi atropelado na orla da Lagoa da Pampulha. Ele é Ricardo Altini e de 40 anos. Ele foi socorrido, estava consciente, mas teve uma fratura na perna direita. E ele é bicampeão brasileiro de ciclismo de pista e acabou sendo atropelado. Desejamos a retomada e a recuperação rápida do atleta. E encerrando as notícias do Brasil e encerrando este primeiro bloco do Expresso Meio-Dia para você, 2 suspeitos acabam vindo a óbito quando entraram em confronto com forças da Polícia Federal em uma operação contra o tráfico de drogas no aeroporto de Viracopos. Esse fato ocorreu ontem. Segundo a PF, os investigados morreram após uma troca de tiros com agentes que cumpriam mandatos. Foram ao todo nessa operação 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária em 4 estados do país, na operação denominada Overload. Entre os presos estão um policial militar e um policial civil. Você teve acesso agora aos principais giros e atualizações das informações e notícias dessa manhã do dia 7 no mundo e no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós trazemos as atualidades para você e uma matéria especial com o Tony Serrano, o querido Antoninho da Gaita, compositor aqui de Nova Prata, já que hoje é dia dele, dia do compositor. Voltamos já já. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Nessa quinta-feira você acompanha o B-Night aqui na Conecta Mais, falando sobre a importância de se cuidar e de se amar, do quanto a beleza pode trazer bem-estar e amor próprio. Nessa próxima quinta, então, teremos a presença de Thaís Santa Rosa e Giovanni Gamba. Estarão falando sobre esses assuntos e outros mais aqui nesse sofá. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Retornamos ao vivo para você. Esse é o Expresso Meio-Dia, desejando uma boa tarde a todos aqueles que estão almoçando e ao mesmo tempo recebendo notícias e informações pelas nossas plataformas. A Conecta Mais chega até você pelo canal 8 da Adilnet TV, pelo Facebook, pelo YouTube e pela nossa homepage. Muita conectividade, levando informação de qualidade com credibilidade. Estaremos fazendo a cobertura das eleições dos 13 municípios da nossa microrregião, com entrevistas diárias, debates, levantamentos e tudo que faz parte do cenário eleitoral com compromisso, credibilidade e boa informação. A nossa equipe está diariamente nas ruas buscando o melhor para levar até você. E nesse momento, nessa quarta-feira, dia 7 de outubro, amanhecemos com o céu parcialmente nublado em Nova Prata e a temperatura nesse momento fazem 25 graus e o céu segue encoberto. De acordo com as previsões, há chances de chuva no período da tarde, mas lembre-se, são apenas previsões, elas podem se concretizar ou não. E na tela você tem a Avenida Placidina de Araújo praticamente vazia na hora do meio-dia. Um fenômeno comum para cidades do interior como a nossa. Todo mundo se recolhe para almoçar, mas a gente segue trabalhando, porque agora é hora de falar de atualidades para você
e é hora de falar de música num dia triste para os amantes do rock and roll, porque foi o dia de despedida ontem de Ed Van Halen, o lendário guitarrista que acabou partindo dessa para melhor aos 65 anos de idade. Ele era fundador da banda Van Halen e veio a óbito no dia de ontem, né? E a repercussão foi muito grande. Diversos artistas aí se manifestaram acerca da passagem dele. Ele que marcou época principalmente nos anos 80 como um dos principais influenciadores aí do gênero musical, com solos e muita precisão no que ele fazia. Outra informação que surgiu ontem para os amantes da música é que o engenheiro de som confirma novo disco do AC/DC, informação praticamente original, mas ainda bastante mistério. A internet já está há pouco mais de uma semana esperando esse lançamento do disco novo gravado em estúdio com a formação original da banda, salvo aí pela substituição do irmão Young no lugar de Malcolm Young, que acabou vindo a óbito tempo atrás, mas o fato é que essa banda vai lançar um disco novo. E outra situação vinculada a antigas bandas que trazem saudade é o fato de que a Suprema Corte norte-americana, em decisão publicada na semana passada, negou um recurso que processava o Led Zeppelin por plágio na música Stairway to Heaven. E agora, definitivamente, a justiça norte-americana decidiu que a banda é dona dos direitos autorais sobre a lendária música. E uma notícia que nós trouxemos para você na última segunda-feira e que acabou deixando o mundo de boca aberta foi o fato de que 60 sarcófagos foram encontrados praticamente intactos no Egito. Mas o que deixa a gente mais de boca aberta ainda é que no último final de semana os egípcios resolveram abrir os sarcófagos sem nenhum tipo de proteção ou de qualquer forma, aí na presença de crianças, inclusive, né? E a múmia aí de 2.500 anos, a princípio, se manteve no mesmo lugar. Havia até lendas na internet de que depois de tanto tempo algo poderia acontecer, afinal 2020 é o ano do improvável, mas tudo bem, por hora ainda restam mais 59 chances de alguma delas sair andando dos seus sarcófagos. Mas como falamos muito de música nesse bloco, não temos como deixar de prestar uma homenagem hoje, que é o dia do compositor. E ele, né, que faz aí o seu aniversário no dia de hoje, nós temos que trazer uma figura icônica de Nova Prata. Estamos falando de Tony Serrano, ou antigamente conhecido como Antoninho da Gaita, um dos mais tradicionais compositores da nossa cidade, sediado lá no bairro de São Cristóvão, que conversou com a nossa equipe e traz aí curiosidades da sua arte e traz em primeira mão também o lançamento do seu novo single, que você passa a acompanhar a partir de agora na nossa reportagem especial. Compositores são pessoas que compõem músicas e até mesmo as suas melodias. E neste 7 de outubro comemoramos o Dia do Compositor Brasileiro. E essa data foi pensada porque em todo o Brasil existem diversas pessoas com esse dom. Aqui em Nova Prata temos Tony Serrano e nesta reportagem vamos te apresentar um pouco mais sobre a trajetória desta pessoa. Se a bebida for água, o perfume é laranjeira. Se o cheiro for do mato, a flor vem da roseira. Se o som veio da arte, a inspiração de tal maneira. O amor é o tal bichinho que comove a vida inteira. O Tony Serrano começou antes disso, que era Antônio Valentim Estrapação. E um belo dia, eu estava em casa sozinho num domingo, né? Acabrunhado atrás do fogão. E de repente entrou um gato que se chamava Zico. E tinha o vidro quebrado e ele entrou. E eu quietinho atrás do fogão, digo, eu vou tirar um sarro dele agora.
E naquilo que ele entrou, ele foi caminhando devagarinho e eu passei o pé no chão. Meu Deus do céu! Ele foi parar em cima da mesa. E aí eu fiquei com pena dele e foi pegar ele, e tava com o coração explodindo, bem, bam, bam, o coração dele. Digo, nós vamos ter que criar alguma coisa, nós temos só nós dois aqui. E o meu pai tocava gaita, né? E como estava sozinho em casa, digo, vamos lá no quarto, que tem uma gaita lá e nós vamos ter que criar alguma coisa. E aí, peguei ele, botei em cima da cama e peguei a gaita e ela estava com o fecho aberto aqui, ó. E quando eu peguei ela, a gaita deu um berro. Meu Deus do céu! Ele chegou a arrancar até o trilho que existia, o trilho, né? O corredor, existia o trilho e o corredor ali, ele chegou a arrancar até o trilho, de tanto que foi. Eu digo, agora nem com a panotita nós não pegamos mais ele. E aí eu peguei aquela gaita, né? Comecei a puxar, né? A gente não sabia, e vai daqui eu senti uma coisa que me comoveu. E aí eu digo, vamos pegar essa gaita aqui, vamos examinar direito, vamos ver quem é quem. E comecei a puxar daqui, dali, tu sabe, a gente não, né? Aí todos os dias depois eu peguei a gaita, né? Eu pedi pro pai se ele me deixava, disse, pode pegar. E, gente, aquela época lá, não se sabia quem era quem. Para começar a juntar as notas aqui, né? Fazer as posições, porque não tinha professor naquela época lá, isso foi em 63. E aí então eu peguei e comecei a ensaiar todos os dias e foi uns 2 anos para mim pegar as posições, mas eu aprendi todos os tons. Começar a dó, mas eu não sabia quem era quem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vim aprender o resto das posições, os nomes, em 75. E dali em diante, depois quando eu tirei uma música, que depois eu vou apresentar essa música, que foi dali que comecei a criar, compor, né? Alguma coisa que foi em 75, depois em 89 eu gravei esse disco aí, pela City, né? Aí eu comecei a criar as músicas para esse trabalho aí. Foi depois de 75 para 80, 82, 83 eu comecei a compor. Por exemplo, nesse trabalho ali do Bolachão, aí o disco, teve O Amor é Tal Bichinho, que marcou mais para mim, né? Uns preferiram ainda O Coração Ferido, Raízes de uma Geração e assim por diante. Ele era um misto porque como eu tinha aquela gaita órgão que o Krieger fez, que é essa preta aí que tá ali, ó. Eu tinha uma bateria separada para fazer os ritmos, né? Que hoje é tudo acoplado aqui no teclado, que é gaita MIDI no caso, mas é uma gaita. É só ela é formada para puxar o MIDI, para pescar o som lá do baixo, guitarra, o ritmo, afinal, é o acompanhamento. E eu comecei com essa gaita aí e fiquei vários anos que eu tocava em grupos, né? Depois a gente cansou até dos grupos, porque naquela época tu arrumava um guitarrista, tocava um pouco, já parava, ou por causa da namorada, ou isso, aquilo, assim fazia parte, né? Aí eu cansei disso aí, quando o Krieg montou essa gaita para mim aí eu comecei a fazer sozinho, foi em 85, por aí, 86, que eu não me recordo bem, né? Aí eu comecei, além do grupo, eu comecei a pegar show nos restaurantes, o restaurante Muralha, pizzaria Água na Boca, que tinha o Jairo Chiru, e aí foi expandindo. Em 89, então, eu gravei esse Bolachão. Olha, eu tenho 12 trabalhos, isso contando com umas regravações de outros, né?
E tenho mais 180 músicas prontas aí, só que a pandemia nos abandonou. E tem uma música para ser lançada das novas, né? Que ela se intitula Ajojado no Rio Grande, que serve para minha geração e a sua também. Muita paz, muita alegria, que tenha caminhos abertos sempre mais. Não é só Nova Prata, toda a região, o Rio Grande do Sul e Brasil. O nosso poeta, o nosso trovador. Muita alegria, muita paz, que tenha um caminho aberto. Essa música eu não lancei ainda, né? Mas agora eu estou lançando pela Conecta Mais, né? É um privilégio para a gente aí estar conversando, né? Divulgando, né? Obrigado, Conecta Mais. Então a música aí é Ajojado no Rio Grande. Serve para mim e para ti também, a tua geração. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar por onde quer que eu ande. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar, ajojado no Rio Grande. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar por onde quer que eu ande. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar, ajojado no Rio Grande. Eu sou raízes de uma geração que Deus mandou para meus pais. Eu sou uma luz no palco do mundo, simbolizando meus ancestrais. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar por onde quer que eu ande. Enquanto eu existir e o sol brilhar, deixo a vida me levar, ajojado no Rio Grande. Nessa quinta-feira você acompanha o B-Night aqui na Conecta Mais, falando sobre a importância de se cuidar e de se amar, do quanto a beleza pode trazer bem-estar e amor próprio. Nessa próxima quinta, então, teremos a presença de Thaís Santa Rosa e Giovanni Gamba. Estarão falando sobre esses assuntos e outros mais aqui nesse sofá. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece,
As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Muito boa tarde, retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia, atualização para você ter o seu almoço regado a boas notícias com fonte de credibilidade. E nesse momento o céu segue parcialmente nublado em Nova Prata, diz que promete uma chuva para a parte da tarde, então fica o alerta para quem vai sair, leve o seu guarda-chuva. Nesse momento a temperatura é de 25 graus. E nós passamos agora para as informações do esporte, com as principais notícias. Começamos pela dupla Grenal. O tricolor vai a campo hoje contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro e, de acordo com o portal Globo Esporte, tem um confronto direto para fugir da zona do rebaixamento e iniciar uma recuperação, o que é chamado de decolagem no campeonato. Na 15ª posição, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Curitiba e está a apenas 2 pontos de entrar na zona da degola. E de acordo com o Renatão, o time pretende decolar a partir de agora. Esperemos que esse aeroporto que o Grêmio vai alçar voo não esteja com a pista fechada. Mas trocadilhos à parte, vamos para o Internacional. O Colorado também está com disputas acirradas, só que extra-campo. Isso porque a nova eleição da diretoria colorada vai tomando forma e alianças políticas vão aí sendo feitas, né? Porque o clube terá de 3 a 4 candidatos para suceder Marcelo Medeiros no ano de 2021. Eu aproveito para mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, que está ligado com nós lá de Guabiju, e também a Michele Ferronato, que está acompanhando ao vivo conosco. Então, eleições no time do Inter e o Grêmio, que tem que vencer para fugir da zona do rebaixamento. E um destaque da página esportiva, mas se deve aí àqueles profissionais que não entram em campo, mas que mantêm o time em dia. Isso porque os fisioterapeutas que atuam no Grêmio foram aí ministrar workshops para a CBF. Letícia Ribas e Felipe Coimbra, que são profissionais do clube, são os únicos representados aí tanto pelo time masculino quanto feminino e prestaram informações para demais profissionais aí vinculados ao setor do futebol. E uma outra informação que vem do estado de Minas Gerais, a já complicada vida do Cruzeiro, time mineiro tradicional, ganhou
novos capítulos de drama na manhã de hoje. Isso porque integrantes de torcida organizada invadiram a central de treinamentos do clube, a Toca da Raposa, e cobraram pessoalmente uma postura mais firme dos jogadores. O grupo está insatisfeito com o momento do time que está na Série B e a PM foi chamada para conter as manifestações. Complicada a situação do time mineiro. E seguindo com informações também do futebol, a pedido da FIFA, Federação Internacional, a seleção vai viver uma bolha inédita para ir contra a favor dos protocolos da Covid-19. Isso porque a seleção vai entrar no mesmo sistema que, por exemplo, os atletas da NBA, ou seja, para disputar os jogos das eliminatórias, os atletas permanecerão isolados por alguns dias e também passarão por testes e análises periódicas. Isso deve ser os novos protocolos do futebol, que são testados pela Federação Internacional. E uma informação sobre o mercado da bola, para saber quem abriu a carteira no ano da pandemia, foi o time inglês do Chelsea. Ele abriu suas economias e foi o clube que mais gastou nas contratações da temporada 2020-2021. De acordo com informações na janela de transferência, o Chelsea já desembolsou mais de 247 milhões de euros, passando à frente do Manchester City com apenas 156 milhões. Isso vai dando a noção de que os times ingleses estão investindo e investindo pesado, ao contrário do que nós tínhamos anteriormente, que eram os times espanhóis. Agora os ingleses lideram a lista dos que mais gastam com contratações em atletas. E vem aí as finais da NBA, e isso é o que nos traz o portal UOL Esportes, e traz a história dos irmãos que mudaram o jogo sem fazer uma cesta. Estamos falando aí sobre o time do Lakers, que tem o seu fenômeno LeBron James, que enfrenta o Heat de Jimmy Butler numa partida das finais da Liga de Basquete do NBA. E não só tecnicamente, mas também financeiramente. São os times mais bem colocados nesse setor, né? De uma indústria que se tornou uma potência e também tem situações aí vinculadas a disputas financeiras junto a esta final, os playoffs da NBA. E a gente vai agora para as informações do estado do Rio Grande do Sul, as principais atualizações do nosso estado desta manhã. Começamos pelo portal Estúdio, que traz a notícia de que o novo decreto estadual que foi editado no dia de ontem autoriza os hotéis gaúchos a receberem mais hóspedes. Então, a partir da publicação do Decreto Estadual 55.523/2020, editado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, vai aumentar, está permitido o acréscimo no índice de ocupação de quartos, pousadas e demais estabelecimentos dotados aí no setor turístico gaúcho. As regiões sobre bandeira amarela passam a operar com 75% da capacidade dos quartos, enquanto as áreas de bandeira laranja é de 60%. Gradativamente, o setor pode ir recuperando a sua capacidade. Isso quer dizer que mais pessoas podem se hospedar nos hotéis gaúchos. E também no mesmo decreto a gente teve as informações da retomada gradativa das aulas na rede estadual, onde 50% dos alunos poderão retornar às aulas. Contudo, a FAMURS, que é a associação que reúne aí os municípios, emitiu uma nota contrária a essa volta às aulas e também acerca do condicionamento e da liberação das atividades. É a informação que chega pelo portal também da Rádio Estúdio, em que a FAMURS se coloca contrária a esta volta às aulas. Eu não posso deixar de mandar uma saudação para a Salete Toscan, que está ligadinha conosco agora. Um abraço para a Salete. E uma informação que vem de São Borja, a terra dos marechais. Presos iniciam aí uma greve de fome. Isso porque isso aconteceu ontem, nós noticiamos que estava ocorrendo na região metropolitana, e agora o presídio de São Borja, o PESB, também noticiou
que algumas galerias entraram em greve de fome por conta aí da suspensão das visitas e da não retomada desse tipo de serviço, já que boa parte da rede carcerária já passa a receber visitantes. Outra questão que nós trazemos para você vem pelo portal da Tua Rádio Cacique. A Polícia Rodoviária Federal está orientando ciclistas que andam pelas rodovias a tomarem os devidos cuidados, porque com o aumento das práticas esportivas no período agora que vem chegando da primavera e do verão, também aumentam o número de acidentes e atropelamentos envolvendo ciclistas. Então a PRF orienta aí que a distância mínima dos veículos para os ciclistas é de 1,5 m. Informação também que chega a trabalho da Polícia Civil, uma operação bastante incomum, mas a Polícia Civil também está de olho nesse tipo de ocorrência. Vem pelo portal Estúdio a Operação Velox. Ela foi deflagrada para combater a receptação e o furto de fibra ótica e de baterias estacionárias no Rio Grande do Sul. Inclusive, a investigação levou os policiais até uma empresa e o dono da empresa foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Isso na cidade de Sapucaia do Sul. E pelo portal O Repórter, nós tivemos também em Gravataí uma perseguição policial com troca de tiros que acabou em prisão em flagrante de autores acusados de praticarem uma execução. Isso ocorreu no dia de ontem e um homem de 20 anos acabou sendo executado e os policiais entraram em ação, perseguiram os acusados e acabaram prendendo após um confronto. Saindo do estado e da região metropolitana, migrando para a Serra e o Planalto, as informações que nós temos é que prefeitos de Caxias do Sul e também de Gramado debatem situações a respeito dos acessos ao aeroporto da Serra Gaúcha. Isso mesmo, uma das obras mais aguardadas de toda a região, o aeroporto que será erguido em Vila Oliva, teve no dia de ontem uma reunião presencial entre Flávio Cassina, prefeito de Caxias, João Alfredo de Castilhos Bertolucci, que é para tratar dos assuntos aí que serão da construção desse aeroporto. Por óbvio, tanto Caxias quanto Gramado têm interesses de que o anel viário que vai passar no entorno do aeroporto acabe atendendo o fluxo de veículos que saem de Caxias do Sul e que vão para Gramado e vice-versa. Afinal, o aeroporto também tende a implementar ainda mais a visitação turística para toda a região da Serra. Informação que vem pelo portal Pioneiro nesta manhã, que iniciou a demolição da antiga Robert Shaw. Um dos pavilhões aí que ficavam em Caxias do Sul foram arrematados em leilão pela rede Forte Atacadista e começou a sua demolição nos últimos dias. A área foi adquirida e o imóvel está desocupado desde 2016, quando as operações da multinacional foram encerradas na cidade de Caxias do Sul. E também falando em Caxias do Sul e do seu agitado mercado metal mecânico, as exportações acabaram diminuindo em Caxias, mas apontam uma reação. Os dados colhidos a partir do Porto Seco, os negócios com o exterior acabaram caindo cerca de 27 milhões de dólares em abril e acabaram subindo para 44 milhões de dólares no mês de agosto. O Porto Seco, que fica no acesso à Rota do Sol e serve para o desembaraço aduaneiro de uma série de mercadorias produzidas por todas as empresas de Caxias do Sul. E outra informação que também vem da cidade de Caxias é que o projeto Troco Solidário, esse que tem nos mercados, enfim, nos diversos estabelecimentos comerciais onde você deposita suas moedinhas, acabou juntando um importante valor. 100 mil reais foram arrecadados e a instituição escolhida para receber as doações foi o Hospital Geral. Agora tem essa notícia que pega a gente até de surpresa, mas enfim, é um fato que aconteceu e ele se dá bastante inusitado. Vem pelo portal Estúdio FM e aconteceu uma confusão em uma lancheria em Caxias no dia de ontem. E o Douglas está aqui do lado dando risada, mas o fato é que
um homem embriagado acabou sendo preso depois de provocar uma confusão em uma lanchonete e acabar beijando na boca de um idoso em Caxias do Sul. Não há o que não haja. Esse sujeito tem 47 anos de idade e foi preso na tarde de ontem. Isso porque ele estava alcoolizado e aí no bairro Santa Catarina, numa lancheria, ele acabou fazendo uma algazarra e para terminar com chave de ouro e uma cereja no bolo, ele deu uma bitoca num vovô e acabou sendo preso. Coisas que acontecem. E o que também acontece na nossa região, e a gente tem de atualização, é que a Brigada Militar registrou um caso envolvendo perturbação da tranquilidade e ameaça. Foi ontem de manhã, às 10h30, quando um sujeito efetuava aí o registro de perturbação. Segundo o registro, o vizinho dele, residente na Vila Sabiá, está lhe perturbando há vários dias com o uso de som alto e rojões. E dessa forma, a vítima resolveu representar. E essas são as atualizações dessa manhã nas notícias que a gente tem para trazer para você. Agradecendo a sua presença até agora, antes de encerrar o Expresso Meio-Dia, que leva notícia e informação para o seu almoço, nós estamos no Outubro Rosa e nós fazemos aí um especial com depoimentos de pessoas que já passaram pelo problema no qual o Outubro Rosa se preocupa, é o câncer de mama, e a gente coleta esses depoimentos para levar até o telespectador exemplos de superação, de como encarar esse tipo de situação. E hoje quem traz o seu depoimento é a dona Marta Porta, do município de Protásio Alves. E você passa a acompanhar ao vivo a partir de agora. Eu me chamo Thiago Zilli, você esteve comigo no Expresso Meio-Dia e nós retornamos amanhã, meio-dia em ponto. Uma boa tarde. Eu descobri o câncer quando eu vim morar aqui nessa casa. E eu saía muito leite do meu seio. E eu amamentei 1 mês, 2 meses, os meus guris. E eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não queria admitir, tá? E um belo dia, alguém soube que eu estava assim, veio ver e me encaminhou em Guaporé para uma mamografia. E aí me chamaram para outra, e eu tinha câncer. E ele era bem violento, era maligno, e eu comecei a me tratar em Caxias. Foi horrível a tarde que eu soube, e ao primeiro câncer que eu tive, eu sempre dizia, eu perdi o chão. Não, essa não é a frase correta. Eu ganhei o chão. Eu aprendi a ser família, a gostar mais dos meus amigos, a ter mais atenção com o povo, com o marido, com os meus filhos, que, bem dizendo, não fui eu que criei eles. E eu aprendi que eu tinha uma família. Então não é que eu perdi o chão, eu ganhei o chão. Foi difícil. Era uma época assim que a gente estava numa crise bem difícil. Muito difícil, com muita dívida. E eu precisava ir até Caxias do Sul. Dependendo do SUS, não era que nem agora, há 17 anos atrás. Eu lembro que eu fiz 2, 3 viagens, como eu não tinha dinheiro para fazer um exame, eles não queriam me começar a me fazer quimioterapia. E eu não tinha condições, e depois, um certo tempo, eles me fizeram um exame e eu comecei as quimio. Para mim não foi fácil, garanto que não. A minha família sofria muito. As 2 minhas famílias, elas sofriam demais. E eu tinha que me mostrar forte. Daí desde lá, eu sempre me pintava muito, porque daí eu não tinha aquela cor amarela.
E desde lá eu comia tudo o que me diziam, mas eu vomitava tudo também, mas para todo mundo eu estava sempre bem. Então acho que isso ali veio me trazer uma grande coisa para minha família. Amor à família, amor aos filhos, amor ao marido. Não é que eu não tinha. Eu me achava assim que não era tudo como que é agora. E daí eu não perdi o chão. Eu ganhei um chão para ser livre, para aprender a voar, que eu não sabia. No meu segundo câncer foi um pouquinho pior, porque era uma retirada de estômago, eu nunca tinha ouvido falar. Apesar que no primeiro, quando eu retirei o seio, eu tive uma grande decepção quando eu fui no médico do coração, que não é o Dr. César, porque o Dr. César é o nosso médico da família, é muito meu amigo. E esse médico me disse: tu conhece tal pessoa? Conheço. Simplesmente ela tirou o seio. Ela durou 14 anos, mas o marido dela não quis mais ela. E eu, para mim, foi uma decepção. Sentei no banco lá do hospital, chorei muito, entrei no alto, liguei a todo volume e chorei e fiquei por lá, até que me passasse. E depois eu me coloquei de pé. Eu falei assim: quem gosta de mim vai gostar assim como eu sou. Aí eu fui no Dr. César e o Dr. César também me disse: não, Marta, não faz isso, porque o corpo pode rejeitar. Eu tentei por 4 anos colocar o seio. Eu nunca consegui. E daí o SUS um dia dava, um dia não dava, um dia eu tinha infecção, outro dia não. Então assim, quem gosta de mim vai me gostar assim, não vai fazer diferença. Por isso que eu digo, eu aprendi a andar. Não é que o chão me escapou, não. Eu aprendi a voar sozinha. Por isso que quando veio o segundo câncer, nossa, tirar o estômago era difícil. E os meus filhos procurando alguém para me dizer como é que ia. Eu tirei o estômago tranquilamente. Mas agora se conversa de câncer, né? Há 17 anos atrás, a gente tinha que se manter escondido. E eu fiz uma mensagem que até hoje eu não tenho ela. E eu guardo tudo. Para cada pessoa que vinha me visitar, eu entregava a mensagem para elas lerem. Era um tipo de uma despedida. E um dia eu ganhei um livro, Violetas na Janela. E eu conheci que no outro mundo também era bom. Que eu não tinha que ter medo da morte, sabendo que quem tinha câncer na época tinha a morte, né? E eu pedi a Deus que me deixasse viva até que eu criasse os meus filhos, que eles crescessem e tomassem um rumo. Hoje eles não são doutor nenhum, mas eles trabalham, que para mim é o importante. Também meu marido não é doutor, mas é um grande homem. E a minha família também, simples, mas é a grande família. E os meus amigos, idem. Você que é mulher, você que se ama, você que quer viver o amanhã, se cuide. Vai ao médico, porque o autoexame, para mim, não ia adiantar. O meu nódulo estava bem para dentro, nunca eu ia notar. Então, sempre uma mamografia ecomamária, isso é muito importante e o SUS dá hoje. Não é que nem no meu tempo que não dava. Então, se você ama a tua família, vai e faça. Porque depois não pode dizer perdeu o chão. Tem que dizer que ganhou um chão para poder voar, ser uma águia.